Hoje, mais um culto, né? Você está feliz de ter vindo ao culto hoje? Quando você veio, você pensou como? Porque eu estava até pensando outro dia, eu vi uma conversa num dos grupos de WhatsApp, e alguém colocou uma frase, e uma pessoa interpretou de um jeito, e outra interpretou de outro. Porque, obviamente, no WhatsApp não dá para perceber com que ânimo a pessoa está dizendo aquilo. Então, vamos supor que eu escrevesse no WhatsApp, vamos ao culto. Você poderia, ou então, melhor, a frase fosse, hoje eu vou ao culto. Ou hoje tem culto. Ela pode ter duas conotações. Ai, hoje eu vou ao culto. Mais um culto. Ou, hoje eu vou ao culto. E será uma noite maravilhosa e eu vou ouvir a Deus e vou entregar a minha adoração. Eu não sei com que espírito você veio. Eu sei que as duas pessoas, no caso que eu acabo de retratar hipotético e ilustrativo, elas decidiram vir ao culto. Só que uns com um coração e outros com outro. E o que determina se o culto é uma bênção não é o louvor, não é o pastor, não é a pregação, não são os irmãos que servem, não é o ambiente da igreja, não é se o ar-condicionado está bom ou não, não é se as cadeiras são confortáveis ou não. O que determina se um culto é bom ou não é o espírito com que você vem ao culto. Então eu te pergunto, com que espírito você veio ao culto hoje? Você veio, mais um culto? Ou você veio hoje, é mais um culto? Eu lembro que algumas semanas eu contei a história daquele corredor da Escócia que, por mais um culto, ele foi capaz de abrir mão de correr uma prova numas Olimpíadas. O que é incrivelmente sensacional. Então que hoje seja mais um culto poderoso na sua vida, em nome de Jesus. Abram suas Bíblias e hoje é a nossa última mensagem desta série, Maranata, e o tema de hoje é o clamor da noiva. E você vai entender por quê, eu vou já explicar agora mesmo. Nós vimos na primeira mensagem, Maranata, ela no passado, significa ele veio, e nós meditamos sobre as implicações disso. Na mensagem da semana passada, nós estudamos Maranata do ponto de vista futuro, nós nos projetamos para o futuro, olhando para a segunda vinda de Jesus e quais as implicações disso, como nos preparar para isso. Basicamente, lógico que dentro de tantas possibilidades, o Espírito Santo me levou a falar de nós olharmos para o alto, de ficarmos focados, vigilantes. E hoje eu quero falar sobre o clamor da noiva, porque Maranata também, embora seja uma afirmação que declare que ele veio no passado, que ele virá no futuro, isso também se torna um clamor. Vem, Senhor. É um pedido, é uma busca. Vem, Senhor. E hoje nós vamos falar desse clamor. Abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 22, no versículo 17. Olha o barulho das páginas da Bíblia. Que legal, fiquei ouvindo. Que legal. E tem igreja que talvez não acontece mais isso não, irmãos. Esse barulhinho de página virando assim, é só no celular. Nem dá para ter certeza se a pessoa está lendo a Bíblia, né? De repente ela pode resolver ver o resultado do jogo do Flamengo, que eu nem sei quanto é que foi, mas depois alguém me informa aí. Bom, quem achou, diz amém. Então diz assim, o Espírito e a noiva dizem... Aleluia. Hoje vocês estão animados. E todo aquele que ouvir, diga... Quem tiver sede, venha. E quem quiser beber de graça da água da vida. Aleluia. Feche os olhos, vamos orar. Pai, queremos nessa noite pedir que o Senhor, pelo teu Santo Espírito, o Senhor nos conduza aqui. Que ao meditarmos sobre o clamor Maranata no nosso coração, que deve haver no nosso coração, nós possamos perceber a noiva que somos. Senhor, se esse clamor não está presente no nosso coração, que hoje venhamos decidir a
construir, a edificar uma vida, Senhor, que clame pela sua volta. Um relacionamento tão íntimo, Senhor, que nós possamos constantemente estar clamando pela volta do Senhor. Em nome de Jesus, e todos dizem mais uma vez, amém. Aleluia! Eu gosto quando vocês estão animados, quando vocês estão alegres. Bom, nós acabamos de ler no texto base que tanto o Espírito quanto a noiva dizem, vem. Como eu já falei nas últimas 2 mensagens, mas eu vou reiterar agora, Maranata é uma afirmação a respeito da vinda de Jesus no passado, sobre a vinda de Jesus no futuro, mas também ela se torna um clamor no coração da igreja. E nós acabamos de ler um texto que prova isso. Que o Espírito e a noiva dizem vem, porque obviamente que o Espírito anseia pela vinda do Cristo, do Messias, pela segunda vez. Agora, e aonde esse Espírito habita? Dentro da noiva. Então é óbvio que se o Espírito clama vem, a noiva vai clamar vem. Agora, existem algumas coisas que a gente precisa refletir a esse respeito. Porque primeiro, é que se a noiva não clama vem, a pergunta é, será que o Espírito Santo habita nela? A gente vai meditar sobre essas perguntas. Se a noiva não clama, ou se ela clama pelos motivos errados, a gente precisa entender que tem algo de errado nessa noiva. Quando eu digo noiva, eu estou falando da igreja. Cadê aquele fundo de um musical abençoado de sempre? Está muito silêncio. Deixa Deus te usar. Mais um pouquinho. E nós vamos também ver que muitas vezes nós estamos construindo um estilo de vida que não é compatível com a noiva, e por isso nós não clamamos vem. E por isso que o nosso coração não anseia pela volta. E por isso nós podemos ser surpreendidos no final. Também será um alerta. Também é um alerta para o tipo de evangelho que você tem vivido. Que eu e você temos vivido. A gente precisa se analisar, todos nós. Então, eu quero começar hoje vamos pensar na ilustração de casamento. Então, a noiva está pronta, está vestida, está preparada, e ela está esperando o noivo ansiosamente. Dentro desse cenário, a Bíblia usa a figura do casamento para falar da figura do relacionamento da igreja com ele mesmo. Então, dentro desse casamento, a noiva ela se prepara, ela espera, ela clama, ela deseja, ela anseia. Então, dentro da figura do casamento, ela é perfeita. Eu quero que você lembre do seu casamento, do dia do seu casamento. Aqueles que são casados, obviamente. Os que não são casados, você vai ficar só imaginando como será. Então, é basicamente sim. E se não foi assim, depois você me procura para a gente fazer um aconselhamento sobre o seu casamento para ver como é que estão as coisas. Mas, via de regra, quando a gente vai casar, a gente está ansioso, desejoso, sabe? Com ansiedade, a vontade, o clamor, a busca, a preparação, muito forte nos nossos corações. Então, será que hoje, como noiva, nós estamos desejando, nos preparando, clamando pela volta de Jesus? Será que há esse clamor que vem do Espírito e deve estar dentro de nós e deve ser manifestado em algum momento? Pois bem, eu quero começar falando hoje, nessa noite, de qual é a fonte desse clamor. Por que esse clamor vem? Primeiro eu já falei, porque o Espírito habita em nós. Paulo disse ao apóstolo Timóteo que o Espírito que habita em nós não era um espírito de temor, mas de ousadia, de equilíbrio e de amor. Pois bem, o Espírito Santo que habita em nós, ele anseia que o Senhor venha, porque isso significa o estabelecimento do seu reino. Isso significa, então, que o tempo da eternidade da sua noiva com o noivo, das bodas do Cordeiro, do tempo em que nos alegraremos eternamente, enquanto aqueles que não foram salvos e rejeitaram a salvação que lhes estava proposta, estarão no inferno. E incrível que pareça, quando Jesus, hoje a gente ora, para ter vida espiritual, para se manter firme.
E alguns que não oram hoje, às vezes até zombam da gente. Mas vai chegar um tempo onde a gente para de orar. E aqueles que não entregaram suas vidas a Jesus começarão a orar. Só que farão um clamor que não terá respostas. Porque você imagina como será no inferno. O tempo todo um clamor por salvação, o tempo todo um clamor por livramento. Só que agora já não é mais possível que essas orações sejam respondidas. Mas nós estamos clamando agora, mas chegará um dia que Jesus virá e então todo o clamor do nosso coração cessará, porque estaremos em plenitude. Pois bem, o Espírito anseia isso. Então eu já quero mais uma vez, eu quero reiterar, porque isso aqui é ponto-chave da mensagem do Espírito Santo no seu coração hoje. Se o seu coração não clama por isso, não anseia por isso, não deseja por isso, e que isso não seja apenas em determinadas circunstâncias, tem alguma coisa errada. Mas a gente vai entender que o clamor da noiva é um clamor movido pelo amor de Deus em nós. Quando o apóstolo Paulo, ele repreende a igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios capítulo 16, no verso 22, ele finaliza a carta dele, ele vai fazer uma exortação bem severa. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado, Maranata. Ele está falando, deixando muito claro que a base pela qual a igreja deve se mover é o amor. E lembrando o que o apóstolo João disse na sua epístola: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O clamor de Maranata, o clamor de Jesus vem, fala da revelação que nós temos do amor para conosco, do amor dele para conosco. Se a gente não entende o quanto ele nos amou, nós não temos como, de fato, é uma questão de nós refletirmos sobre isso. Se eu não amo Jesus, por que eu vou clamar pelo retorno dele, pela volta dele? Esse clamor ele não surge, ele não nasce no nosso coração. Porque, olha só o que acontece, a gente vai entender que Maranata não é um grito de desespero por conta das adversidades da vida, que é o que muita gente faz. Já parou para pensar que às vezes que talvez a igreja, eu já me peguei nesse lugar, que algumas vezes eu desejei a volta de Jesus porque eu estava passando por um momento difícil nessa vida. Então quando está difícil, a gente faz de Jesus uma solução de fuga e de escape. Mas na maioria das vezes, quando a gente está bem, está indo tudo bem na nossa vida, a gente está próspero, o casamento está bem, o dinheiro está caindo na conta, está tudo dando certo, nós estamos comprando carro, as coisas estão fluindo, ninguém diz: volta Jesus. Já parou para pensar? Você já clamou pela volta de Jesus quando tudo está bem na sua vida? Ou você também, assim como eu, já estive nesse lugar de as coisas estão dando todas erradas. Enfermidade para lá, falta de dinheiro para cá, problema no casamento, já não estou sem paciência para lidar com o cônjuge, problema com os filhos, problema no trabalho. E aí você diz assim: ai Deus, não aguento mais, vem logo Jesus, vem logo porque eu não aguento mais essa vida. Clamar pela volta de Jesus em circunstâncias adversas não representa amor. Significa fuga, escapismo. E Maranata não é um clamor de gente desesperada, é clamor de gente apaixonada. Você é apaixonado por Jesus nesse nível? Você é apaixonado por Jesus ao ponto de, quando tudo vai bem na tua vida, você ainda diz assim: Senhor, eu sou capaz de trocar tudo isso pela sua presença. Vem, eu quero o Senhor. Vem, eu desejo a sua presença mais do que qualquer coisa nessa vida. A semelhança do apóstolo Paulo, que diz: considero todas essas coisas como perca para conhecer o Senhor. A maioria de nós não desenvolveu esse relacionamento ainda. Mas o objetivo dessa mensagem é despertar você para essa realidade espiritual. E que, olha, de acordo com a repreensão do apóstolo Paulo nesse texto, que para mim ela é muito significativa, nós podemos estar vivendo uma vida amaldiçoada justamente por não termos esse coração. Uma vida debaixo de uma maldição. Maldição, biblicamente, nem sempre significa, embora signifique, a gente tenha uma conotação ruim ou algo que venha do diabo, pode não ser necessariamente, dependendo da perspectiva, você não precisa olhar dessa forma. Porque maldição pode ser um sintoma de que algo não vai bem na sua vida. E se há uma maldição,
e o Senhor te permite perceber que tem algo errado na sua vida, isso é algo bom. É como um sintoma de uma enfermidade. Se não fossem os sintomas, nós morreríamos talvez com maior facilidade diante das enfermidades dessa vida. Inclusive, as enfermidades mais letais são as silenciosas. Significa dizer que quando nós tem algo na nossa vida que está dando errado, nem sempre é assim. Existem circunstâncias que nós estamos vivendo, que elas são difíceis por conta exatamente do posicionamento correto e firme que nós temos diante do Senhor. Porém, existem outras situações que nós estamos vivendo, porque não amamos a Deus, e por não amarmos a Deus, tomamos o controle da nossa vida, e por tomarmos o controle da nossa vida, fazemos escolhas erradas, e a consequência é maldição. E não tem nessas circunstâncias como a gente clamar pelo Senhor, não tem um coração apaixonado, um grito da noiva que não suporta mais, não apenas as dores da vida, mas não suporta o distanciamento do noivo, que deseja ardentemente estar com ele, por puro amor. Você não está pensando em outra coisa que não seja, Senhor, como eu quero estar com o Senhor. Alguma vez na sua vida devocional, no seu momento de intimidade com Deus, no seu secreto, você fechou a porta e pediu: Senhor, está tão bom aqui na sua presença, que se fosse possível, eu não queria mais voltar, só podia me levar daqui. Não é também um escapismo dos impulsos da sua carne. Porque muitas vezes, porque a gente se vê no lugar de não poder conseguir, de não estar conseguindo vencer os impulsos carnais, a gente pensa: Senhor, é melhor o Senhor me matar e me levar logo, porque eu não vou conseguir vencer o pecado aqui. Embora possa até parecer um pensamento correto, e no fim das contas, a nível de resultado, pode até ser realmente até melhor, mas o clamor da noiva ela tem que traspassar a gente mesmo. Tem que ir para além de mim e tem que ir para além de você, e os olhos têm que estar voltados para o noivo. Ele tem seu motivo. Em Maranata, o clamor da noiva é porque os olhos dela estão no noivo, não porque estão nas suas dores, não porque estão nas suas limitações, embora todas elas sejam reais e sejam legítimas, mas em algum momento a gente tem que amar Cristo como a gente deve amar, colocando Ele no centro das nossas vidas. Então, Maranata, ora vem. A noiva que está clamando aqui em Apocalipse, que nós acabamos de ler, ela não está clamando porque ela tem medo do mundo, ou porque o mundo está lhe impondo sofrimentos, ou porque a sua própria vida tem sido muito difícil. Não, pelo contrário, essa noiva, ela tem um clamor verdadeiro, que não é livra-nos desse mundo, mas é: vem meu amado, vem amado da minha alma, vem amado nosso, nós te amamos, nós te desejamos. Sabe, isso é questão de cosmovisão, perspectiva de vida, é como você decide olhar para a vida e caminhar nesse mundo. Você pode olhar para essa vida, caminhar nesse mundo, olhando para Jesus e para todas as suas promessas como um mero escape daquilo que é ruim desse mundo, ou você pode mudar a perspectiva completamente e ver a beleza de Cristo. Isso qual é a evidência? A evidência é que mesmo quando tudo estiver bem na sua vida, ainda assim você vai desejar o retorno dele. É esse tipo de vida que nós temos que viver. É esse tipo, onde ele seja tudo, onde nada mais importe a não ser ele. Nós precisamos chegar nesse lugar de clamor pelo noivo, onde nós possamos viver isso. Até porque, se o Espírito Santo habita em nós, nós não temos o que temer desse mundo. Lá em João, 1 João capítulo 4, no verso 18, diz que o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Você sabe, muitos de nós achamos que medo é ausência de coragem, mas a gente percebe por esse texto que medo é ausência de amor de Deus. Em que sentido, pastor? Isso significa dizer que nós nunca mais sentiremos medo? Não, pelo contrário, não é isso. Nós estamos falando que aquele medo que paralisa, ele é sanado, vencido e superado à medida que você sabe quão amado é. Mas por quê? Qual a lógica disso? A lógica é que amor produz segurança e confiança. Quanto mais amado você sabe que é, menos inseguro você se sente na vida.
Quanto mais amado você sabe que é, com maior segurança e identidade você anda na vida. E veja bem, que dentro desse aspecto, clamar Senhor, ora vem Senhor Jesus, é completamente diferente de alguém que anda completamente insatisfeito, depressivo, em ansiedade. Clamar, irmãos, eu vou falar algo aqui, mas por favor, se alguém estiver nessa situação, não me entenda errado. É só uma reflexão, ela pode ser parecer um pouquinho pesada, mas é uma reflexão. Clamar, ora vem Senhor Jesus, do fundo de uma depressão, é legítimo. Mas clamar, ora vem Senhor Jesus, no auge das suas conquistas, é outra completamente diferente. Completamente diferente. Jesus precisa ser amado neste outro cenário. Nós precisamos amar Ele com todas as nossas forças. E é isso que Maranata significa. Que ele é o combustível da nossa vida. Quanto mais a gente conhece Jesus, quanto mais a gente tem relacionamento com Ele, quanto mais estamos com Ele, mais o amamos. E quanto mais o amamos, maior é o combustível que a gente precisa para a gente continuar clamando, ora vem Senhor Jesus. Aí, isso aqui tem um desdobramento ainda. É que quando eu estou clamando, ora vem Senhor Jesus, quando eu desejo a volta dEle, quando o desejo de estar na presença dEle se torna tão real, a minha espera ela não é passiva. Enquanto eu clamo e espero, eu não estou passivamente esperando. Existem duas formas de esperar na vida. Você pode esperar passivamente, sentar e aguardar, ou você pode trabalhar para apressar esse encontro. E a Bíblia diz que isso é possível. Que existe um grupo de cristãos que amam tanto a Jesus que eles apressam a volta de Jesus. Como eles fazem isso? Cumprindo com o seu chamado, fazendo a vontade de Deus nas suas vidas. Tendo em vista que a volta de Jesus está, por exemplo, relacionada com a pregação do Evangelho, tem um grupo de cristãos, por amar tanto a vinda de Jesus, e eles entendem que para que isso aconteça, eles precisam pregar o Evangelho, eles saem para pregar o Evangelho. Aqui tem mais um aspecto que demonstra que talvez a gente não queira a volta de Jesus. A gente não prega. Eu vou falar coisas hoje que eu preciso muito cuidado para ninguém interpretar errado aqui. Para não ficar maniqueísta, bem e mal, né? Com aquele sentimento, se eu falar de um jeito é porque o oposto é o correto. Não, irmãos, entre o branco e o preto tem vários tons de cinza. Isso não tem nada a ver com os filmes lá, nada a ver. Só estou falando que tem. Quem já assistiu, o Senhor te perdoe, em nome de Jesus. Mas a vida não é preto e branco. A vida não é 880. Existem vários tons entre um polo e outro. Então, por exemplo, por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou dizer o seguinte. Eu estou falando aqui, se eu não prego, isso pode ser uma evidência de que eu não amo Jesus. E se eu não amo Jesus, eu não clamo pela sua volta. Aí eu vou deixar para o resultado para o final, porque a gente vai ver o resultado final, mas eu já vou dar deixa para você aqui. O resultado final a gente vê lá em Mateus 25, do 1 ao 13, parábolas das 10 virgens. 5 nécias e 5 prudentes. Quem não prega, quem não clama, quem não ama, certamente está dentro do quadro das virgens nécias. Se você não lembra, eu já me adiantei aqui no processo, mas Deus está no controle. Se você não lembra, as virgens nécias, tolas, elas não tinham azeite suficiente. Tiveram que tentar conseguir em cima da hora. Não foi possível. A porta se fechou e elas não entraram. Então, cuidado. Cuidado com o que você concebe como sendo amor por Deus. Cuidado para você não confundir as suas canções com amor. O seu cantar com amor. Cuidado para você não confundir sua religião domingueira com amor. Cuidado. Cuidado, abre os olhos. É mais do que isso, amar. Envolve o envolvimento, a entrega, o controle com a missão, com a obra, com os propósitos, com a visão, com as paixões de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Pois bem, a noiva que clama por amor é essa que se envolve. Então,
E quanto mais conhecemos Jesus, mais o amamos. E quanto mais o amamos, mais desejamos a sua volta. E fazemos isso de maneira ativa. Ativa, não passiva. Não é um esperar passivo, é um esperar ativo. Eu estou comprometido, eu estou envolvido. Eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Segundo ponto sobre esse clamor é que ele é movido pela esperança que a palavra de Deus nos dá. Tito, capítulo 2, verso 13. Pode colocar esse texto para a gente na tela? Tito 2, 13. Então o reino dos céus... Não. Tito 2, 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele fala de aguardar uma bendita esperança, ou uma bem-aventurada esperança. Bem-aventurada é muito feliz. Significa algo que nos faz feliz, extremamente felizes. Então, o mundo nos oferece alguns banquetes, é verdade. Algumas coisas que nos satisfazem, é verdade. Mas nada se compara àquilo que Cristo há de nos oferecer. Não nessa vida, embora Ele possa também nos oferecer ainda mais e melhorada do que o próprio diabo nessa vida. Mas a maior de todas as recompensas não é aquela que a gente vai ter aqui. Eu volto a citar o apóstolo Paulo. Quando esperamos a Cristo, tudo que esperamos dele é dessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Isso significa dizer que quando você tem uma expectativa terrena, ela não é atendida, isso escandaliza você e faz com que você fique frustrado com Deus, você entrou num lugar de miséria espiritual. De miséria total. Porque está para além disso, está para além daquilo que Deus pode nos proporcionar. A nossa esperança está na eternidade. A volta de Cristo aponta para um tempo eterno de relacionamento, e essa é a nossa esperança, olharmos nos olhos do nosso amado quando Ele voltar. Essa tem que ser a nossa paixão, não é fuga, mas é confiança. O noivo vem e Ele vai restaurar todas as coisas e vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, todas. Então está doendo agora, mas o clamor vem de uma esperança de que na presença do noivo as coisas são diferentes. Eu lembro de ouvir um testemunho, agora me fugiu a memória, mas me veio aqui rapidamente, de um homem que pregava o evangelho sem as pernas, e perguntaram dele: como é que você se sente motivado para fazer isso? Ele disse: porque eu sei que no céu eu vou andar. Isso é esperança, irmãos. Isso é confiança em quem prometeu. É uma visão, porque, veja bem, é diferente de alguém que está sofrendo, querendo simplesmente Jesus venha. Por quê? Porque ele está engajado na missão. Ele está pregando o evangelho. Ele está na rua, com limitações, com dificuldades, e ele está cumprindo o propósito. É diferente de nós, que muitas vezes estamos enclausurados nas nossas angústias, dentro da nossa casa, e dizendo: Deus, vem, volta para resolver os meus problemas, para que eu não sofra mais. Não é disso que se trata, mas de vivermos com uma grande expectativa de que nós estaremos na presença daquele para quem trabalhamos, servimos e em nome de quem cumprimos propósito. Isso é Maranata. Isso é a expectativa da noiva. É isso que o Espírito diz quando ele diz vem. E é isso que a noiva, em uma única voz com o Espírito, também clama: vem, Senhor. Vem para que eu esteja com o Senhor. Agora, quero falar do último ponto, e aqui eu quero me deter um pouquinho mais de tempo dessa noite. O clamor da noiva também ele é movido por preparação. Então eu quero ler com você Mateus capítulo 25, do verso 1 ao 13. Vamos lá. Vocês conhecem esse texto, muito provavelmente. Quem já leu esse texto na Bíblia aí, só para eu ter certeza, levanta a mão. Amém. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens
que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. O noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, o amigo do noivo. Entendendo que isso aqui é uma figura de um casamento judaico, o casamento judaico tem a figura do amigo do noivo, é aquele cara que chega na frente anunciando: o noivo está vindo, o noivo está vindo. E aí esse cara chega, que deve ser a igreja. A igreja hoje é uma figura do amigo do noivo, aquele que tá na frente, está indo até as pessoas e está dizendo: olha, o noivo está vindo, se arrependam. Essa é a nossa figura da igreja. Saiam ao encontro dele. Então todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Tem gente com lâmpada apagando aqui? Será? Hoje. Se tiver, o Senhor vai acender em nome de Jesus, vai te dar óleo extra. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Ai, que egoístas. Tem horas, tem coisas, irmãos, que não dá para transferir. Vida com Deus é uma delas. Relacionamento com o Espírito Santo é uma delas. Ou você tem ou você não tem. Não dá para alguém te dar isso. Isso é uma coisa que a gente tem que desenvolver. Então, saindo elas para comprar óleo, aí, no desespero, o noivo está vindo, vacilei. Tem muita gente que acha que vai ter tempo. Não, eu me converto lá para o final da minha vida, quando eu já estiver curtindo um pouquinho mais, aí eu entrego minha vida para Jesus, eu resolvo esse negócio com Ele. Mas pode ser que não dê tempo, viu? Preste bem atenção. Elas no desespero vão lá e bora comprar óleo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Enquanto elas foram comprar, a porta fechou. Mais tarde chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia nem a hora. Esse texto está no contexto de Mateus 24, que é quando Jesus está ensinando e falando sobre a sua segunda vinda. Ele começa a falar sobre todos os sinais, sobre qual vai ser o cenário da volta dele. Ele é questionado quando isso iria acontecer. Ele dá, nos versículos anteriores, ele dá uma explicação que nem o pai, só quem sabe é o pai, nem o filho sabe. E aí ele então começa a contar essa parábola a respeito da volta dele. Então, o que nós vamos entender nessa parábola? Eu quero primeiro falar sobre o simbolismo com você dessa parábola. Porque assim, essa parábola, ela é uma parábola que ela não é tão simples de entendimento, ela é toda cheia de simbolismo e nós precisamos entender o simbolismo dessa parábola. Então vamos lá. Quem são as virgens? Alguns acham que as 5 virgens prudentes são os cristãos e as 5 virgens nécias são os não cristãos. Essa interpretação está equivocada, porque as 10 virgens são chamadas de virgens por um motivo. É impossível que a Bíblia se refira, use esse termo a alguém perdido, virgem. Porque virgindade simboliza pureza, simboliza santificação. Então, estamos falando de 10 pessoas que entregaram suas vidas para Jesus. Entregaram. Só que você percebe qual a principal diferença entre esses 2 grupos de virgens. O primeiro, as 5 primeiras, elas tinham reserva de azeite. As 5 últimas não tinham reserva. E nós vamos já entender qual o simbolismo que tudo isso significa. O que mais que nós precisamos entender a respeito dessa parábola? Que o azeite, a lamparina, ela é um símbolo daquilo que é visível nas pessoas. Então, uma lamparina acesa significava que tinha uma luz acesa ali. Então, significa nosso credo, a nossa confissão, o nosso culto, aquilo que é visível, as canções que a gente canta, sabe? As coisas que a gente diz, aquilo que parece, aquilo que a gente demonstra para as pessoas. É aquilo que as pessoas veem.
O azeite, então nós estamos aqui, a lamparina representa as questões externas da nossa vida, mas o azeite representa as questões internas, porque é uma figura, um símbolo do Espírito Santo. Então aqui, posto os simbolismos, a gente vai tentar entender agora o que isso pode significar. Então, a principal diferença entre esses dois grupos era a questão de um grupo ter óleo a mais. Isso representa o quê? Então, as prudentes representam aqueles cristãos. Por isso que eu falei aquilo da outrora. Porque todos nós aqui, pelo menos eu creio que a maioria, nós temos uma confissão pública de que Jesus é nosso Senhor. A confissão pública, o que parece, todos nós temos. Isso aí é inquestionável. A maioria de nós se declara cristão. A maioria de nós fala para os outros que é cristão. Diz que frequenta a igreja tal, faz tal coisa na igreja. Lá na igreja eu sirvo, eu sou até o gestor do culto. Lá na igreja eu toco, eu canto, eu danço, eu atuo no teatro, eu faço isso, eu sou da iluminação, eu sou da live, eu sou de tudo, eu faço um monte de coisa. Isso aí é tudo externo. É tudo que os outros podem ver. Só que percebe que nessa parábola o problema não é aquilo que se vê, é aquilo que não se vê. É o relacionamento com Jesus, com o Espírito Santo, que o outro grupo não tem. Esse primeiro grupo, ele desenvolveu... Qual foi o problema entre os dois grupos? Foi o imprevisto. Porque se o noivo não tivesse atrasado, mesmo... E aqui vou fazer coro com o que eu acabei de falar no início do culto, presta atenção. Se o noivo tivesse chegado no horário previsto, o azeite tinha ido para o céu e está tudo beleza, tinha entrado nas bodas, estava tudo certo. O problema é que houve um imprevisto. Com o imprevisto, elas não tinham mais azeite. Então vamos dizer que elas não tinham mais presença do Espírito Santo com elas. Isso significa pessoas que começam a vida cristã e só dão o básico, o mínimo. O mínimo. E que qualquer coisa que esteja além daquilo que elas esperavam, das suas expectativas, elas simplesmente não conseguem avançar. Então você imagina que quando você começa a vir para a igreja várias vezes, todo domingo, e aí você começa a ficar profissional do culto. Profissional do culto. Principalmente quem serve. Quem serve vira profissional do culto. Já não sabe o que é sentir a presença do Espírito Santo. Já não sabe o que é intimidade já na sua casa, o que dirá na igreja. E essa é a grande problemática de quem não ama Jesus, de quem não tem o clamor Maranata no seu coração, porque elas não se preparam para a volta de Jesus. As 5 nécias, elas pensam, vou levar azeite a mais, vou fazer um pouquinho mais, porque a maioria de nós vive assim, ó, na linha, é como se a gente dissesse nas entrelinhas da nossa vida, nós disséssemos para Deus assim, Senhor, onde é a linha do pecado que eu não posso atravessar? E Deus dissesse assim, ó, é aqui, meu filho, e você vivesse assim, ó, sua vida. Ah, aqui eu posso ser salvo, né, Senhor? Pode, meu filho. Pode. Então eu vou andar aqui. Aí fica andando aqui, ó. Só que qualquer coisinha, meu amigo, você despenca. Essas são as virgens tolas, que não têm relacionamento com Jesus e estabelecem um mínimo, a linha mínima para viver com Jesus. Só que no final isso dá muito ruim. Para final, pode estar dando certo para você agora. Você está servindo bonitinho, cantando bonitinho, né? Quase não ora durante a semana. Quase não busca o Espírito Santo. Não se envolve com o propósito eterno dele de salvar pessoas. E está dando tudo certo para ti, né? Beleza. Vamos ver no final. Há um grande problema em você viver uma vida cristã olhando para o agora e não desenvolvendo uma perspectiva de futuro. Isso pode ser um indicativo que você não vai ter força suficiente para manter esse evangelho por muito tempo. Não foi a primeira e infelizmente eu sei que não será a última vez que a gente vai ver gente vivendo no limiar da vida cristã e caindo em pecado, se desviando da igreja, caindo em pecado, se desviando da igreja. Porque elas vivem no básico, no mínimo.
elas fazem, sabe, Senhor, qual é o mínimo para eu entrar no céu? E elas estavam contando que com aquele mínimo de azeite daria, mas não deu. Teve imprevistos. E aí, se a gente for tentar especular, eu vou colocar no nível da especulação do que seriam esses imprevistos. São as coisas que a gente não espera acontecer na nossa vida, que inclusive nos escandalizam profundamente a respeito de Cristo. É quando Ele não responde aquela oração, é quando a resposta dele é não, ou talvez seja um silêncio, fazendo você esperar por aquilo que você tanto anseia. Você não esperava que fosse demorar tanto, e não veio, o azeite acabou, a unção se foi, e seu relacionamento foi junto com Deus. Você esfriou, você adormeceu e não foi mais capaz de acordar. Veja bem, que eu acho maravilhosa essa parábola, porque as 5 virgens tolas, elas adormecem juntamente com as 5 virgens, né, prudentes, sábias. Não quer dizer que aqueles que vivem uma vida espiritual pujante não tenham momentos que elas não adormeçam. Mas quando despertadas, elas têm condições de continuar, porque elas ainda têm azeite lá. Talvez você esteja na condição de uma virgem que tem azeite, que tem relacionamento, mas está dormindo. Só é chegar o amigo do noivo gritando: ei, acorda! E de repente ela desperta e diz: bora, porque eu sei onde eu estava com a minha cabeça, que eu não percebi isso antes. Ela volta a orar, volta a buscar o Senhor, volta a cumprir seu propósito. Mas tem aquelas que falam assim: não dá para eu continuar, eu preciso de alguma coisa a mais. Aí não tem, cara, não tem. E ela tenta participar dos encontros, e aí vai para o encontro. Não, eu vou para o encontro para ver se acende alguma coisa, que eu vou não sei para o quê, eu vou fazer não sei o quê, vou fazer um jejum, e não dá tempo, não acende. Agora imagine isso dentro do contexto do fim. Jesus está voltando, o noivo está vindo. Significa dizer, irmãos, que a gente precisa estar pronto, vivendo uma vida não pelo mínimo, mas a gente precisa entregar tudo a Jesus. A gente precisa ter óleo a mais, reserva. Lembra, azeite, Espírito Santo, é mais presença do Espírito Santo. Sabe, às vezes é um serviço sem o Espírito Santo, é um trabalho sem o Espírito Santo, é muita coisa sem o Espírito Santo que a gente pode fazer na igreja. É muita coisa, a gente pode viver a nossa vida vindo para a igreja sem o Espírito Santo. E olha só, quando a gente fala de ter o Espírito Santo nessa parábola, não confundam e não achem que isso é ter dons do Espírito Santo. Porque alguém pode achar assim: então eu tenho que ter dons. Esse texto não se refere a dons. Por quê? Porque a gente percebe na parábola, Jesus diz assim, que muitos que curaram enfermos, expulsaram demônios, Jesus olhou para ele e disse: não vos conheço. Então não tem nada a ver com dom. Alguém pode ter dons, mas não ter os frutos do Espírito Santo, ou o fruto do Espírito Santo, que é mais correto. Porque quando a gente tem fruto do Espírito Santo, significa dizer que o Senhor está no controle da nossa vida. Efésios capítulo 5, verso 18. Coloca esse texto aí, olha só. Gente com azeite a mais é gente que está debaixo do controle do Espírito. É crente que está debaixo do controle do Espírito. Porque essa analogia que 5,18 é maravilhosa. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito Santo. A analogia fala de que embriagar-se. O que acontece com alguém embriagado? Quem já bebeu aqui sabe. Quem assume o controle da sua vida é o álcool. Você já começa a fazer coisas que você não lembra, que você não teria coragem de fazer sóbrio. A pessoa alcoolizada, embriagada, ela está debaixo do controle do efeito do álcool. E o apóstolo está dizendo assim: se tiver que ficar bêbado com alguma coisa, meu filho, se alguma coisa tem que ter controle sobre a tua vida, que seja o Espírito. Não vinho, que leva à libertinagem, que leva à dissolução, que leva ao pecado. Mas se algo tem que controlar a tua vida, que seja o Espírito Santo. E é disso que fala a parábola, de vida debaixo do controle do Espírito Santo, do governo, de estar atento. Então, quando nós temos um cenário que o atraso do noivo representa aquilo que nós não controlamos,
e ter azeite suficiente para lidar com esses atrasos, fala da capacidade de deixar o Espírito no controle sem perder o relacionamento com Ele. É isso que nós precisamos entender. Mas o que acontece? Você percebe que aqui as tolas, elas são muito semelhantes em aspectos externos com as sábias, com as prudentes. Então elas têm os mesmos elementos de culto externo. Elas dormem no mesmo horário. Elas acordam com o mesmo grito. Todas elas têm lamparina. Então os aspectos externos dessas noivas, ou seja, eu não consigo olhar para cá e dizer, pelos aspectos externos, quem é mais cristão e quem não é, e quem frequenta o culto. Não consigo. E nem é meu papel, eu nem quero fazer. Só quero dizer que pelo aspecto externo, todos nós somos cristãos, porque nós estamos numa igreja cultuando a Cristo. Mas pelo aspecto interno, tem uma diferença, que é exatamente a presença do Espírito Santo, o governo dele, o controle dele. Então veja bem, as virgens tolas, elas cantam as músicas. Elas foram iluminadas em algum momento da sua vida, sim. Elas receberam um toque. Você não recebeu um toque? Talvez você esteja no lugar dessas virgens nessas tolas, onde você recebeu um toque do Espírito Santo. Foi real, só que você não cultivou isso. Você foi perdendo com o tempo, foi perdendo com o tempo, foi perdendo com o tempo. E hoje você está adormecido, sem azeite suficiente para conseguir ter uma vida pujante espiritual novamente. Aí o Espírito Santo hoje está te convidando a buscar mais azeite nele, mais da presença dele. Então, a diferença é que as sábias, as prudentes, elas preservaram o que é interior, enquanto as nécias, as tolas, elas se preocuparam com o que é exterior. Isso fala da nossa preocupação em fazer coisas para agradar os outros, coisas para parecer alguma coisa que às vezes nós não somos. E eu vou dizer uma coisa para você: a Bíblia, ela está cheia de parábola que fala contra a hipocrisia. A hipocrisia é querer parecer algo que você não é. Sabe? Tem gente e tem um grupo de pessoas na igreja que é mais engraçado. Está claro para todo mundo que não é, mas ele insiste em dizer que é. Está claro pela forma como fala, pelas palavras que usa, como trata o outro. Está claro que ele não tem o Espírito Santo. Está claro. Mas ele jura que tem o Espírito Santo. A pessoa jura que tem o Espírito Santo. Ela acredita piamente. Esse é o nível de cegueira que eu lembro de Jesus dizendo assim: os olhos são a janela da alma. Se os teus olhos forem trevas, todo o teu corpo está perdido. Aí ele diz o seguinte, irmãos: se a luz que há em ti são trevas, quão densas trevas são. O que isso significa? Significa, se aquilo que você acredita é mentira, quão perdido nós não estamos. São pessoas que foram capazes de parar e de analisar a própria vida para ver se está em Cristo, que não conseguem perceber a ausência do Espírito Santo em suas próprias condutas, mas são ávidos para olhar a trave no olho dos outros, mas não percebe a total ausência do Espírito Santo em si mesmo. O melhor exame que você pode fazer é o da sua própria vida, porque a única pessoa que você pode mudar no mundo é você mesmo, fazer suas escolhas para ser transformado pelo Senhor. A transformação do Senhor vem quando você faz escolhas por Ele, por aquilo que Ele deseja, pela vontade dEle. Quando você escolhe segui-lo, obedecê-lo, amá-lo, a nossa vida muda aí. Então veja bem, olha só, existem várias parábolas. Tem uma parábola interessante na Bíblia que agora eu esqueci a referência, mas Jesus, ele passa por uma figueira estéril e amaldiçoa a figueira. Esse é um texto sempre muito complexo para algumas pessoas, porque a Bíblia diz que não era tempo de figo, mas Jesus amaldiçoou a figueira. Isso é, Jesus, parece injusto. Como é que o Senhor amaldiçoou uma figueira que não deu figo, já que não era tempo de figo? É porque ela parecia que ia dar figo. Porque o falso cristão, ele cria expectativa nos outros que ele não pode suprir. Ele não só cria expectativas que ele não pode suprir, como ele escandaliza quando ele mostra a sua verdadeira natureza.
Isso é tudo por conta de ter lâmpada, mas não ter azeite. De ter aparência externa. Teve até uma confissão pública, de verdade, ela foi real. Eu não estou dizendo que a confissão pública dessas virgens foi falsa, porque senão elas nem virgens eram consideradas. Mas não nutriram um relacionamento com Jesus que fosse capaz de levá-las para entrar nas bodas do Cordeiro, para a festa do casamento. Existem várias outras parábolas bíblicas. Por exemplo, a Bíblia fala sobre o joio e o trigo. O joio parece trigo, mas não é. A diferença é que o trigo tem semente, o joio não. Aí tem a parábola das duas casas. Tem duas casas, só que uma está em Cristo, a outra não. Nós temos também Mateus 23, que é o texto para os hipócritas religiosos. Aqueles que parecem, mas não são. E não são, não é porque eles estão buscando e não estão conseguindo. Não são porque não buscam e não querem ser. Porque a Bíblia diz que aquele que busca acha, aquele que bate a porta se abrirá. Então não importa quão difícil esteja sendo para você ter uma vida de santificação, para fazer a vontade de Deus, ainda que você caia uma, duas, a Bíblia diz que se o justo cair 7 vezes, de todas elas o Senhor levantará. A questão não é se você está sempre acertando, mas é se você está o tempo todo buscando fazer a vontade de Deus, mesmo quando você falha no meio do caminho. E você volta e continua a buscar, volta e continua a fazer a vontade de Deus. Mas tem gente que nem isso está fazendo, nem buscando o Senhor está. Não tem um mínimo de relacionamento com o Espírito Santo. Então a noiva, ela clama vem, porque ela está cheia do Espírito Santo, ela está controlada pelo Espírito Santo. E por estar sob o controle do Espírito Santo, ela clama vem, porque o Espírito clama vem. Então, eu quero te desafiar nessa noite. Quem é você? Qual dos dois grupos você está? E a boa notícia, tem uma boa notícia. Nós ainda não estamos no tempo do fim. Pelo menos não agora, hoje, imediatamente. Pelo menos acho que não. De repente Jesus vem, né? Agora, se Ele quiser vir, Ele vem. Mas o fato é que você está ouvindo essa mensagem, você tem uma oportunidade de tomar um posicionamento na sua vida espiritual. E o clamor Maranata vai surgir no teu coração. Porque à medida que você se arrepende de viver essa vida no limite, para de ficar andando aqui, meu irmão, na borda. O tempo todo na borda. O tempo todo. Só vive em risco. Só vive a vias de cair. Só vive a vias de desistir. Então o tempo todo assim, ó. Cai, não cai. Cai, não cai. Cai, não cai. Irmão, vem para o lugar firme. Desenvolve vida com Jesus. Busca o Espírito Santo. Seja cheio dele e viva uma vida sólida na presença do Senhor. Ele está te chamando para isso. É um alerta. Eu falei no início dessa mensagem, ela é um alerta para o seu coração, para a sua vida, para você abrir os seus olhos, para você perceber. Talvez você nem estava se percebendo nesse lugar. Talvez você não estava vendo quão perigoso é a vida que você está levando, quão perigosa ela é. Como ela não agrada o Senhor. Você teve uma revelação de Jesus, tem uma confissão de crédito pública real, mas faz tempo que você não nutre relacionamento com o Espírito Santo. Você precisa urgentemente tomar uma decisão hoje. Eu quero convidar você nessa noite a ficar de pé, em nome de Jesus.